Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 41 e hoje nós vamos continuar o assunto de herança e orientação a objetos e vamos falar sobre classes abstratas. Se relembrarmos o exemplo que vimos na aula anterior, nós vamos ter as três classes que declaramos: a classe pessoa, aluno e professor. E nesse caso, a classe pessoa é a superclasse da classe aluno e professor, ou seja, tanto a classe aluno quanto a classe professor estão estendendo a classe pessoa. E por que declaramos somente como public class pessoa, public class aluno, public class professor? Nós podemos instanciar tanto a classe pessoa quanto a classe aluno quanto a classe professor. Porém, se na declaração da classe a gente adicionar a palavra-chave abstract, ou seja, de abstrato, nós não iremos conseguir instanciar a classe pessoa, vai dar um erro. E é exatamente isso o conceito de classe abstrata no Java. Quando a gente adiciona essa palavra-chave na declaração da classe, significa que essa classe não pode ser instanciada diretamente. Ela apenas pode ser estendida por outras classes, e essas outras classes sim podem ser instanciadas, como no caso da classe aluno e professor. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Estou aqui com o Eclipse aberto, eu vou criar uma classe teste da aula 41, do pacote da aula 41, já vou deixar o public static void main aqui. E aqui eu vou copiar novamente a classe aluno, pessoa e professor. Então, vou colar aqui dentro do pacote da aula 41. E aqui da aula 40, eu vou pegar... Só vou pegar essa declaração aqui. Posso até fazer isso daqui. Aqui eu tô dentro do pacote da aula 41. Então, tá aqui. Até agora, nada demais. Se a gente for ver a declaração das classes, eu tenho uma classe pessoa, eu tenho uma classe aluno que estende a classe pessoa, e eu tenho uma classe professor que também estende a classe pessoa. E por conta disso, eu consigo aqui na classe teste declarar três variáveis do tipo pessoa, mas cada instância dessa vai ser do tipo de uma classe. Então, eu tenho uma instância da classe pessoa, uma instância da classe aluno, uma instância da classe professor, e aqui embaixo a gente pode colocar a lógica que a gente quiser executar. Porém, se eu voltar aqui na classe pessoa e eu disser que essa classe é uma classe abstrata, voltando para a classe teste, a gente vai ver que vai dar um erro aqui no pessoa. Por quê? O Eclipse até fala que a gente não pode instanciar o tipo pessoa, justamente porque essa é uma classe abstrata. Nesse caso, a gente só está definindo como essa classe deve ser. A gente não pode realmente instanciar essa classe, ou seja, a gente não pode ter algo, uma instância real dessa classe. Então, é por isso que a gente tem aqui esse erro. Porém, aqui na classe pessoa, vocês podem ver que a gente tem vários métodos também, não tem importância nenhuma. Essas classes têm métodos. Se a gente voltar aqui no teste da aula 40 e pegar aquele exemplo de polimorfismo, a gente continua podendo executar normalmente. Nesse caso, o endereço do aluno e o endereço do professor. Quando a palavra-chave abstract está na declaração da classe, significa que eu não posso ter instância dessa classe. Somente as classes filhas que estendem essa classe é que podem ser instanciadas. Se eu desejar que as classes filhas tenham um determinado comportamento, porém, eu não vou falar como esse comportamento deve ser, serão as classes filhas que devem fazer essa declaração do comportamento, nós também podemos utilizar a palavra-chave abstract na declaração de métodos. Aqui vai dar um erro porque a gente tem o corpo do método.
Então, se eu quiser que todas as minhas classes filhas tenham esse método obter etiqueta de endereço, eu posso simplesmente declarar a assinatura do método e colocar também a palavra-chave abstract na declaração do método. Nesse caso, tanto a classe aluno quanto a classe professor já tem esse método implementado. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vou botar aqui, vou colocar um método void. Vou colocar aqui um imprimir etiqueta de endereço. Vocês podem ver que a partir do momento que eu declaro a assinatura do método na classe pessoa e o método também tem assinatura abstrata, isso vai fazer com que ambas as subclasses, né, tanto a classe aluno quanto a classe professor, deem um erro. E o erro vai ser exatamente que as classes aluno e professor precisem declarar esse método. Então aqui, olha, eu posso simplesmente voltar, pegar aqui a minha assinatura. O Eclipse e o NetBeans, eles reclamam e você pode simplesmente clicar em adicionar os métodos não implementados. E aqui no final ele já gera. E tá vendo que ele já gera também com uma anotação. Isso aqui não tem importância, vocês podem tirar, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a anotação em uma outra aula. Mas tem aqui o método pronto e ele geralmente já vem com esse conceito, ou esse comentário de to-do, ou seja, você precisa fazer alguma coisa. Vou só colocar aqui um sysout de this.obter etiqueta de endereço. Vou fazer a mesma coisa aqui na classe professor. Vou pedir para implementar aqui. Só que aqui eu vou fazer um sysout e aqui, antes disso, também vou colocar algo diferente. Imprimindo endereço do professor. E aqui na classe teste, a gente pode agora, por exemplo, pedir tanto para a classe aluno quanto para a classe professor chamar esse método. Vai ser de novo um exemplo de polimorfismo, já que ambas as classes têm esse método, que tem a mesma assinatura, né, o mesmo nome, porém em tempo de execução o compilador vai saber qual desses métodos chamar. Então, se eu for executar aqui novamente, o endereço do aluno imprimiu, e imprimindo o endereço do professor e o endereço do professor. Então, esse é o conceito de abstrato. Você apenas define, você não pode tornar realidade a classe ou o método. No caso da classe, a classe não pode ser instanciada, somente subclasses podem ser instanciadas, e no caso dos métodos abstratos, as classes filhas precisam declarar esses métodos. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar sobre interfaces no Java. Essa aula aqui já fica como uma pequena introdução também para interfaces. Um outro exemplo que seria bem comum também para essa questão de classes abstratas, trazendo aqui para o mundo real, seria o exemplo desse diagrama de classes. Nós temos uma classe animal. Tá vendo que no C ali de classe tem mais ou menos 1/4 do C tá pintadinho de verde. Isso significa que é uma classe abstrata. Então você não fala, eu vou criar um animal. É muito genérico, você tem apenas a definição do que é um animal. O que é um animal? Pode ter um nome, pode emitir som. Porém, se a gente for voltar um pouquinho, descer um pouquinho, nós temos as classes ave e mamífero. Ambas são animal. Porém, classe ave e mamífero ainda está meio abstrato. Então a gente pode descer mais um pouquinho e ter coisas mais reais, mais palpáveis, como por exemplo um papagaio. Um papagaio é um animal, é uma ave que existe. O cachorro é um mamífero, é um animal que existe. A mesma coisa para o gato. O gato é um mamífero, é um animal que existe. Nesse exemplo, nós poderíamos ter a classe animal, a classe ave e a classe mamífero como classes abstratas. O emitir som pode ser
O método emitir som da classe animal pode ser um método abstrato também, onde cada instância, cada animal ali real, papagaio, cachorro, periquito, gato, etc., tenham que implementar esse método emitir som. Então aí seria algo mais palpável, acho que fica um pouquinho mais fácil de entender essa questão de classes e métodos abstratos. O código-fonte dessa aula, como sempre, também está no GitHub. Caso você tenha dúvidas e no final desse curso queira obter o certificado gratuitamente, basta fazer o cadastro no portal loiane.training. Se você quiser se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!